Então eu vi mais uma comparação terrível aí, né? Com a dos caras na televisão. Uma até não tão complicada assim, não tão terrível, que foi uma comparação aí do programa de culinária confeiteira, dizendo, ah, não, que algumas candidatas ali eventualmente colocaram um pouco doce nos doces que estavam preparando, né, vamos dizer, nos pratos, né, só que pratos doces que estavam preparando, e nos confeitos, né, e dizendo ali, não, porque eventualmente fica uma coisa confusa, e daí se eventualmente tem doce, se não tem doce. Aí que tá, eu seria, no caso, se a comparação é comigo, eu seria muito mais doce. Eu não pude ser, porque infelizmente eu fui absolutamente atacado e tinha que me defender, então era muito mais difícil fazer isso docemente. Né? Então vocês estão reclamando que eu perdi a doçura? Não, na verdade não. Eu sou manso nas situações que precisam e nas situações que não precisam. Nós temos que agir de acordo com a situação que vem. Né? Não é que eu perdi a doçura, vamos dizer assim. Mas não dá para usar açúcar o tempo inteiro quando a situação eventualmente não pede. Então, primeira coisa. A segunda coisa, ele disse: não, dei uma menina lá e roubou e tal. Não, ele está tentando esconder o defeito. Então, eu não errei, pelo contrário, eu expus tudo o que aconteceu, eu não errei. Estão tentando forçar essa ideia novamente, né? Eu não errei. Seja na questão do não trabalho, não tinha confiança, não era um erro, porque realmente não tinha confiança para trabalhar em vários momentos. Às vezes eu tinha confiança para trabalhar, às vezes não tinha quando havia impedimento de fonte de vida, então aí a confiança ficava sempre abalada, né? Em vários momentos, então eu errei. Acho que a exposição sobre a questão do trabalho poderia ser feita, embora eu tenha feito, né? Não escondi isso, mas se essa exposição fosse feita em um segundo momento, ela poderia ser feita, desde que fosse feita do jeito certo. Né? Então, para mim, não houve, não estou tentando esconder nada. Né? Então, é errado o programa. Não, ela faz que cometeu ali um erro no bolo e está tentando esconder. Não, então eu não estou tentando esconder nada. Eu só queria que as informações fossem verdadeiras, até para que eu pudesse me preparar para eventualmente enfrentar um tema difícil que seria, no caso, mais detalhado. Né? Mas não que eu não tivesse abordado o tema. Isso é mentira, não escondi nada não. Pelo contrário, o tema foi abordado. Inclusive com outras pessoas, já que o desafio era falar na frente de descrentes, eu já havia falado isso antes na frente de descrentes, inclusive, né, ah, em algumas dessas situações, a pessoa falando, não, mas não falar para poucas pessoas é diferente de falar para várias. Não, mas não importa, né? O desafio era falar para descrente. Isso foi eventualmente estabelecido. Isso eu fiz né, para mais de uma pessoa que não partilhava da mesma fé que eu. Ah, mas tem que ser diante de um grande grupo de pessoas. Não era essa a questão. Né? A questão que foi me lançada no primeiro momento. A acusação, inclusive, falsa que foi lançada contra mim. Não, você consegue falar na frente dos crentes. Você não consegue falar na frente dos descrentes. Mas eu tinha falado na frente de descrentes. Então, não, mas o grupo era menor. Não importa. Não interessa. Não importa. Não era a questão, de qualquer forma. Claro que eu acho que se não fosse num grupo maior, seria mais difícil. Mas não que não pudesse ser feito. E na verdade eu fiz. Na verdade eu fiz. Você está tentando esconder. Não estou tentando esconder, não. E um complemento que eu vejo justamente nisso foi a questão do cachorro, né? Falaram na minha visão, incoerentemente, uma das tentativas de explicação do cachorro é que o cachorro tem a tendência a latir ou a atacar antes e não se defender. Não. Essa comparação não faz muito sentido no meu caso, porque na verdade eu nunca estive, eu já falei isso no canal antes, né? Só que vocês recontextualizaram. Então a resposta é essa. Eu sempre estive no final defendendo antes. Por exemplo, mesmo quando eu falo dos Estados Unidos, é porque os Estados Unidos em algum momento para mim ofendeu pessoas. No caso, na minha visão, por exemplo, de invasões erradas que fez. Então, sempre eu vim aqui, na verdade, em defesa de pessoas que eu acho que foram violentadas, seja no sentido argumentativo. Então, vários temas que eu falei isso desde o começo do canal, na verdade, eram defensivos em relação a pessoas que, na minha visão, foram ofendidas. Né? Às vezes com ofensas em relação às quais eu também tomava as dores. Mas não que eu não tenha respondido coisas que, na verdade, eram direcionadas, vamos dizer assim, a outras pessoas. Né? Então, apenas um exemplo, no caso dos Estados Unidos, houve vários outros exemplos. Mesmo, por exemplo, se for fazer uma situação, o pessoal ali, alguns conservadores,
contra o pessoal da esquerda. Acho que havia ali alguns erros, vamos dizer, da esquerda, mas acho que eu reclamei da tonalidade dos conservadores, acho que era algo criticável. Então, apenas esse complemento aí, né? Ah, não, não tá uma coisa, eles falam uma coisa confusa. Não, nós usamos a doçura e a mansidão quando precisa, e no resto, eventualmente, nós usamos uma tonalidade mais normal, não necessariamente mansa, mas não necessariamente fria, ou mesmo uma linguagem um pouco mais fria, uma linguagem um pouco mais ofensiva, quando eventualmente a situação pede. Então não acho que isso gere nenhuma confusão. Os seres humanos são assim, eles agem de acordo com as circunstâncias. Dizem que os cachorros atacam, então, na verdade eu não ataquei. Desde o começo do canal, eu venho mais defendendo do que atacando. Se ataquei no final foram poucas vezes, mas esse já foi um tema trabalhado, agora ressurgido aí. E depois de eu me livrar de uma terrível questão, outra questão foi dos filhos espirituais, que eu não tentei maquiar nada, também não tentei maquiar, tentei consertar ali uma situação que não foi causada por mim, né? Então, e mesmo assim consegui também explicar por que, né, as pessoas estavam erradas. Eu vi outro comentário também dizendo, não, mas no final tinha que fazer dentro de um tempo, então não tinha tempo nenhum, né? Consegui fazer dentro do meu tempo, né? E isso basta. Se bem que, na verdade, não, porque eu já tinha feito antes também, né? Eu já tinha respondido antes a questão de que é melhor não colocar pessoas em risco, uma vez que você não sabe qual é o resultado disso, né, independentemente. Portanto, descaracterizando de maneira abrupta e pelo menos quase totalizante o argumento da prisão espiritual de filhos ou de pessoas que de alguma forma eu poderia ou até teria de ajudar. Então, apenas esses complementos aí, ataques lançados contra a minha amada pessoa. Não tentei esconder nada, não, pelo contrário, eu abordei o tema do jeito que eu achei que deveria abordar. Então, valeu e Deus é bom. Valeu.